Olá pessoal, terceiro período de administração. Vamos continuar trabalhando aqui a nossa disciplina de Direito Tributário, professor Demils Pereira Ribeiro. Pessoal, essa é a nossa aula de número 7. Nós estamos trabalhando aqui algumas noções históricas do direito tributário, né? As teorias introdutórias, as espécies tributárias. Nós estamos nessa parte 2 aqui da nossa aula. Nessa aula 7, nós vamos continuar trabalhando as limitações constitucionais ao poder de tributar. Recordando que, dentro das limitações constitucionais ao poder de tributar, nós estamos trabalhando os princípios tributários. Então, na aula passada, nós já trabalhamos 2.1, 2.2, 2.3, 3 princípios tributários. Agora, a gente retoma o nosso estudo a partir do 2.4, um outro princípio tributário aqui muito importante, que é o princípio do não confisco. De acordo com a nossa Constituição Federal, que eu já expliquei para vocês, né, que é a nossa lei maior, que está no ápice da nossa pirâmide, do nosso ordenamento legislativo, né, que foi criado por um teórico muito famoso do direito, chamado Hans Kelsen. Então ele criou essa imagem do ordenamento jurídico piramidal. A Constituição está no ápice e a ela deve obediência a todas as leis. Então, de acordo com a Constituição, não se pode instituir tributo com efeito de confisco. Além disso, pessoal, segundo o STF, o Supremo Tribunal Federal, trata-se do princípio da razoabilidade da carga tributária. O que quer dizer isso? A carga tributária ela não pode ser tão exagerada ao ponto de esmagar o contribuinte. No entanto, o que é exagerado em se tratando de carga tributária varia de acordo com as concepções políticas e filosóficas. Assim, dentro desse contexto, o STF tem uma deferência aos órgãos de representação popular. Portanto, só se declara um tributo confiscatório se o excesso for absolutamente notório. Então, quando as casas legislativas na União, nos estados e no município, então a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa dos Estados ou a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Poder Legislativo cria uma lei tributária, cria um tributo, o STF só declara aquele tributo confiscatório em último caso, ok? Então, o princípio do não confisco também é aplicado para as multas, apesar do texto constitucional falar apenas em impostos. No entanto, nós sabemos bem que as multas também devem ter um limite, né? Porque se uma multa ela for extremamente exagerada, a tal ponto que ela possa levar o contribuinte a quebrar mesmo, a não ter condições econômicas, aquela multa também tem um viés confiscatório. Para definir se uma exação, que eu já expliquei para vocês que exação é sinônimo de tributo, é ou não confiscatório, não se deve enxergá-la isoladamente, mas o conjunto de exações cobradas, ou seja, a carga tributária como um todo. Então nós temos que ver aqui todas as espécies tributárias incidindo em uma determinada circunstância. Há decisões mais recentes no sentido de que a multa de ofício em matéria tributária for estipulada em 100%, será considerada confiscatória, porque imaginem vocês. Agora, pessoal, vamos continuar aqui nesse seguinte aspecto. Sempre que eu digo que há um doutrinador, há um advogado, um escritor, um jurista, que entende que, sob ponto de vista estático, os tributos sobre imóveis, e aqui nós poderíamos falar, por exemplo, o IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano, o ITR, o Imposto Territorial Rural, são confiscatórios. Sob o ponto de vista dinâmico no uso do imóvel, não haveria em razão do valor locatício. No entanto, o Supremo Tribunal Federal não trabalha com esses conceitos. O que seria isso aqui? Imagina que você tem uma casa de 100 mil reais e você paga um imposto de R$1.000 por ano. Se você ficar com aquela casa na sua família durante 100 anos, você vai ter pagado o valor daquela casa em impostos, ok? Só que, na verdade, nós sabemos que a dinâmica econômica ela é muito mais ampla que isso, né? Esse imóvel ele vai se valorizar ainda muito mais. Tópico da nossa matéria 2.5, gente, o que nós vamos trabalhar aqui? O princípio da liberdade de tráfego. Ele tem previsão constitucional, ou seja, está previsto na nossa Constituição, especificamente no artigo 150, que tem sido o nosso artigo
mais importante aqui quando nós estudamos as limitações ao poder de tributar, que diz o que o caput do artigo? Sem prejuízo de outras garantias, que eu já falei para vocês que o contribuinte ele não pode ficar desprotegido diante do poder avassalador do Estado. O contribuinte ele tem uma garantia ou várias garantias, como nós vimos aqui, asseguradas ao contribuinte. É vedado. O que eu já expliquei para vocês não é vedado? É proibido. É proibido a quem, gente? É proibido à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer o quê? Limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Ressalvada, toda vez que nós temos aqui a conjunção ressalvada, nós estamos diante de uma exceção. Qual que seria a exceção aqui? A cobrança de pedágio, mas veja bem, pedágio só pode ser cobrado pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então, pessoal, o princípio da liberdade de tráfego é um mero reflexo tributário do direito de ir e vir. Então, a Constituição nos garante o direito de ir e vir. Nem o Estado, nem a União, nem o Distrito Federal, nem os municípios podem nos impedir esse direito, criando tributos que aí não nos permitiriam sair de uma cidade para outra. O dispositivo não proíbe, presta bem atenção, que seja criado qualquer tributo interestadual ou intermunicipal. Pelo contrário, a própria Constituição fala no ICMS interestadual. Portanto, o que se pretende proibir é que se use o tributo com o objetivo de limitar a circulação de pessoas e bens. O pedágio, que é o caso especial que nós estamos trabalhando aqui, ele tem uma previsão legal. A Lei 10.233 de 2001, no seu artigo 26, parágrafo 2º, deixa bem claro que, na elaboração dos editais de licitação, para o cumprimento do disposto no inciso 6 do caput, a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, cuidará de compatibilizar a tarifa do pedágio com as vantagens econômicas e o conforto de viagem, transferidos aos usuários em decorrência de aplicação dos recursos de sua arrecadação, onde? No aperfeiçoamento da via em que é cobrado. Aí nós temos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal esclarecendo um aspecto importante aqui no seguinte sentido. Analisem comigo. O pedágio cobrado pela efetiva utilização de rodovias conservadas pelo poder público, cuja cobrança está autorizada no inciso 5, parte final do artigo 150 da Constituição, não, olha a negativa aqui, pessoal, não tem natureza jurídica de taxa. Então, o pedágio não tem natureza jurídica de taxa. O pedágio tem natureza jurídica de quê? De preço público. E qual seria a diferença aqui? Vamos ver. Não estando a sua instituição, consequentemente, sujeita ao princípio da legalidade. Então, aqui nós já vemos a diferença. Se o pedágio tivesse a natureza jurídica de taxa, ele só poderia ser criado por lei. Como ele tem a natureza de preço público, não precisa ser criado por lei, não precisa obedecer ao princípio da legalidade. 2.6, gente, nós vamos trabalhar aqui agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção, o princípio da transparência da carga tributária. Como eu tenho explicado para vocês, muitas são as espécies tributárias que nós temos no Brasil, né? Nós já vimos que nós adotamos aqui a teoria quinquipartida ou a teoria pentapartida, ou seja, nós temos 5 espécies tributárias no nosso ordenamento jurídico. Nós estudamos os impostos, nós estudamos as taxas, nós estudamos as contribuições de melhoria, nós estudamos os empréstimos compulsórios e nós estudamos as contribuições especiais, contribuições relacionadas à Seguridade Social. Pois bem, toda essa carga tributária, gente, vocês como consumidores, nós temos a noção de certa forma disso, porque nós lemos, estudamos, vocês estão fazendo um curso, eu estou fazendo um curso.
Mas o cidadão de bem que circula pelo nosso país, ele não pode ficar à mercê dessa carga tributária sem saber o quanto ele está pagando de impostos, de tributos nessa determinado fato. É por isso que nós temos uma previsão na nossa Constituição, no artigo 150, no parágrafo 5º, que diz o quê? Que a lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidem sobre as mercadorias e serviços. Desse dispositivo constitucional, falando em esclarecimento, é que nós extraímos aqui o princípio da transparência da carga tributária. Então, a carga tributária ela tem que estar evidente. Por que ela tem que estar evidente? Aqui a ideia, pessoal, o objetivo é reforçar a cidadania. O cidadão, quando ele contribui com seus impostos para os cofres públicos, é importantíssimo que ele saiba o quanto ele está contribuindo, para que ele saiba o quanto ele tem de retorno em prestação de serviços públicos. A lei, ela expandiu a previsão constitucional. Por quê? Vamos ver aqui. A lei que regulamentou esse artigo da Constituição é essa lei que está aqui, a Lei 12.741 de 2012. No seu artigo 1º, essa lei diz assim, ó, emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços em todo o território nacional, deverá constar dos documentos fiscais ou equivalentes a informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influi na formação dos respectivos preços de venda. Então vejam que a Constituição ela fez uma previsão mínima, mas aí veio a lei e fez um detalhamento extremamente aprofundado aqui de como que esse esclarecimento do cidadão deve ser feito. Então aqui o princípio da transparência da carga tributária. No 2.7, gente, nós vamos trabalhar o que? O princípio da reserva legal para concessão de benefícios fiscais. A ideia aqui, pessoal, não é mais no sentido de que somente a lei pode obrigar as pessoas. Ela é fundamentada no princípio administrativo segundo o qual o patrimônio público ele é indisponível. Então, o patrimônio público diz tudo, é do público, é res público, é a coisa do povo. Desde o direito romano, desde o fundamento político romano, nós temos essa noção. Sendo assim, o crédito tributário ele é parte relevantíssima do poder público, como nós vimos, é através das receitas tributárias que se faz o cofre público. A consequência é para que você deixe de cobrar algum tributo, e aí nós vamos estudar ainda alguns institutos, mas eu já gostaria que vocês fixassem aqui nas palavras-chave. A isenção e a anistia nós vamos estudar, que são hipóteses de exclusão do crédito tributário. A remissão também depois nós vamos ver, e aí gostaria que vocês tomassem muito cuidado aqui com uma questão bem simples, mas uma questão de vocabulário. Nós temos a remissão com C cedilha e a remissão com 2 S. A remissão com C cedilha, ela na verdade ela tem um sentido de resgate. E a remissão com 2 S, ela tem um sentido de perdão. É só vocês lembrarem aqui, é na missa, ó, missa com 2 S. Eu vou na missa para pedir perdão dos meus pecados. Então a remissão é o perdão de uma determinada dívida. É necessária uma lei, pois a autoridade administrativa, o auditor, o procurador ou qualquer pessoa que trabalhe para a fazenda pública, ela não pode dispensar de maneira alguma o pagamento do tributo. Por quê? Do contrário, estaria dispondo do patrimônio público, que a gente acabou de falar que é um patrimônio indisponível. Assim, a dispensa do crédito tributário necessariamente é feita por meio de lei, ok? Somente por meio de lei. Nós temos previsão constitucional, desse que nós estamos falando aqui, do princípio da reserva legal para concessão de benefícios fiscais. Nós temos uma previsão constitucional no artigo 150 da nossa Magna Carta, no parágrafo 6º, que diz o quê? Qualquer subsídio, qualquer isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas, contribuições, olha a palavrinha aqui de exclusividade, somente
poderá ser concedido mediante lei específica. E aqui muito cuidado, porque tem prova de concurso que vai falar que é lei, simplesmente lei ou lei genérica. Não, é lei especificamente editada para esta finalidade. E essa lei ela pode ser da esfera federal, estadual ou municipal, dependendo da competência do ente tributante. Então, se nós temos um município competente para aquele tributo, então, por exemplo, o ISS, a lei que vai dar esse subsídio, essa isenção, essa redução de base de cálculo, será uma lei municipal. Se for o tributo estadual, uma lei estadual. Se for um tributo federal, uma lei federal. O importante é que vocês saibam que é exclusivamente, somente por meio de lei específica. O dispositivo que a gente acabou de analisar, gente, ele lista aqui alguns benefícios fiscais, que, como eu disse, nós vamos estudar. O que é um subsídio, o que é uma isenção, o que é uma redução de base de cálculo, o que é uma concessão de um crédito presumido, o que é a anistia e o que é a remissão. A lei específica, gente, é aquela que disciplina determinada matéria. Assim, conforme o dispositivo constitucional acima, que nós acabamos de analisar ali, o artigo 150 da Constituição, um benefício fiscal, ele só pode ser concedido por lei específica. Gravem bem isso. Aí trata-se então do princípio da especialidade da lei concessiva de benefícios fiscais. Veja que é um princípio bem amplo aqui, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Princípio da especificidade da lei concessiva de benefícios fiscais, ou também chamado de quê? Princípio da reserva legal na concessão dos benefícios fiscais, aliado à necessidade de que a lei conceda o benefício seja uma lei específica. Aqui eu destaco para vocês que o Supremo Tribunal Federal já flexibilizou a rigidez desse dispositivo. Com base em uma interpretação teleológica, que é aquela interpretação que leva em consideração o fim almejado pela lei, o tribunal entendeu que a inserção desse parágrafo no texto constitucional objetivou evitar que o Congresso Nacional escondesse benefícios fiscais dentro de leis que nada tinham a ver com a matéria. Então aqui é uma questão de cidadania, a gente precisa saber a quem está sendo concedido esses benefícios fiscais. Nesse contexto, o STF se deparou com benefícios fiscais que, apesar de não estarem em leis específicas, estavam relacionados ao contexto da lei. Um exemplo que nós podemos citar aqui é lei que discipline programa habitacional, com o objetivo de diminuir o déficit de casas próprias, como nós vimos, por exemplo, no programa governamental Minha Casa Minha Vida. Dentre as regras dessa lei, encontra-se a isenção de IPI, a isenção dos produtos industrializados, para aquisição de materiais de construção. Por quê? Isso vai baratear o preço das casas populares e vai permitir um maior acesso à moradia. Então tem uma finalidade. Por isso que nós falamos aqui interpretação teleológica, porque tem uma finalidade, um fim social. Em síntese, pessoal, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que um benefício fiscal tem que ter pertinência temática com a lei específica. Então, aquela lei especificamente ditada para aquela circunstância, a pertinência temática é a relação com o tema da lei. Precedente importante aqui, que já foi também julgado pela nossa Suprema Corte, foi a Lei do Simples Nacional. A Lei do Simples Nacional, ela previu uma isenção para os optantes da contribuição ao Sistema S. O Sistema S é aquele sistema de custeio de alguns aspectos da educação, do lazer, na parte do trabalho, né? Então, nós temos ali o Fiesp, SESI, SENAI, SESC, SENAT, esses todos órgãos aqui, esses entes, eles constituem o Sistema S, que é custeado por alguns tributos. Essa lei ela não trata somente de tributos e benefícios fiscais. Portanto, a priori, ela seria considerada uma lei inconstitucional. Por isso que foi proposta no STF uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade. No entanto, ela objetivou diminuir a burocracia. Então, veja que ela tinha um fim social.
diminuir a burocracia. Na maioria dos casos, a carga tributária suportada por microempresas e empresas de pequeno porte, que a gente estudou dentro do direito tributário, quando a gente viu lá a Lei Complementar 126 de 2003, que define ali o que é uma microempresa, o que é uma empresa de pequeno porte. Assim, a isenção daquelas contribuições para o Sistema S é algo que se encontra no contexto da lei. Tanto que nós trazemos aqui, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12G, que diz o quê? Coloquei aqui para vocês. O artigo 155 da Constituição diz: é competência dos Estados, do Distrito Federal, instituir impostos, então está aqui. O imposto previsto no inciso 2, ele atenderá ao seguinte, ao quê? A lei complementar, que regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Para que um ente conceda um benefício fiscal, pessoal, relacionado ao ICMS, é necessário levar a proposta ao Conselho Nacional de Política Fazendária, que é o CONFAS. Portanto, entende-se que a isenção do ICMS, por exemplo, ela não é concedida por lei, havendo a necessidade de um convênio. Então, o instrumento de concessão aqui é um convênio, em que haja aprovação por unanimidade dos presentes. Além disso, depois de ser aprovado, esse convênio deve ser ratificado pelos governadores. Sublinhe-se que esse ritual não existe para nenhum outro tributo, a não ser para o ICMS. Ademais, muitos entendem que o benefício do ICMS tem que passar pelo ritual acima, mas depois tem que ser ratificado por lei local em razão da expressão sem prejuízo, que está presente aí no artigo 150, parágrafo 6º. Aí aqui eu faço uma observação. Competências exclusivas do CONFAS, gente. A aprovação e revogação de benefícios fiscais e fixação da alíquota do ICMS combustível. Bom, agora nós vamos no ponto 2.8 aqui, trabalhar um pouco as vedações específicas à União. Até aqui nós estamos estudando, as limitações constitucionais ao poder de tributar em relação a todos os entes tributantes, Estado, Distrito Federal, município. Agora nós vamos focar só na União, que tem o objetivo da proteção do Pacto Federativo. 2.8.1 nós temos o que? O princípio da uniformidade geográfica da tributação. O Brasil, como vocês sabem, tem a dimensão continental. Então aqui a União, gente, é o único ente que tem competência para tributar em todos os pontos do território nacional. Esse dispositivo constitucional, que eu trago ele aqui abaixo para a gente detalhar, ele tem um objetivo, ele visa o quê? Ele visa coibir que a União privilegie ou persiga qualquer dos membros da federação. Então imagine se fosse possível que a União cobrasse mais impostos de um Estado do que do outro. A previsão constitucional está no artigo 151 da nossa Constituição, que diz o quê? É vedado, é proibido a quem? A União fazer o quê? Instituir tributo que não seja uniforme. Por isso que nós chamamos de quê, pessoal? De princípio da uniformidade geográfica da tributação. Então a União ela é proibida de cobrar tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. Ou, veja bem aqui, que implique distinção ou preferência em relação ao Estado. Então não existe Estado preferido na federação. Na federação, a concessão dos incentivos fiscais deve ser feito de maneira que o próprio dispositivo constitucional diz aqui, a concessão de incentivos fiscais deve ser destinada a promover o quê? O equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Agora tem uma exceção que eu quero que vocês prestem bastante atenção. A utilização do tributo pode ser considerado um instrumento para a concretização do objetivo constitucional de reduzir as desigualdades sociais. Então aqui nós temos um fim muito importante. Determinadas regiões do Brasil, elas são regiões ainda muito subdesenvolvidas. Então o objetivo aqui é conciliar a regra da uniformidade da tributação
com o objetivo constitucional de desenvolvimento dessas regiões. Nesse caso, o princípio da uniformidade, conforme está previsto aqui no artigo 151, ele deixa bem claro, vai haver a concessão de benefícios fiscais, especialmente para as regiões subdesenvolvidas, para que elas possam alcançar o mesmo desenvolvimento de determinadas regiões. Então, comparando a região sul e a região sudeste, são as regiões mais desenvolvidas, e as regiões norte e nordeste são as menos desenvolvidas no nosso país. Questão 1 importante aqui é o seguinte: é possível a concessão de benefícios fiscais para pessoas com menor capacidade contributiva, que são chamados hipossuficientes? Sim, pessoal, é possível. No entanto, isso não é uma exceção ao princípio da uniformidade geográfica da tributação, pois onde quer que esteja o hipossuficiente haverá um benefício fiscal, ou seja, a tributação será uniforme. Aqui o aspecto a ser analisado é o sujeito, por isso que nós falamos que é um aspecto subjetivo. 2.8.2 aqui da nossa matéria, nós vamos ver aqui a vedação da utilização do imposto de renda como instrumento de concorrência desleal. Aqui nós podemos ainda falar no princípio da uniformidade da tributação da renda. O dispositivo que nós vamos analisar aqui, gente, ele trata de dois assuntos bastante distintos. No entanto, a lógica da redação do texto é principalmente no seguinte sentido: evitar que a União use do imposto de renda para concorrer deslealmente. Então, a União, ela não pode cobrar o imposto de renda, que é o imposto da sua competência, mais alto sobre os rendimentos das dívidas públicas dos estados, do Distrito Federal e do município, do que cobra dos próprios rendimentos da sua dívida. Por quê? Caso contrário, ela estará fazendo aqui uma concorrência desleal, porque aí os títulos da dívida pública da União seriam muito mais baratos e muito mais atrativos do que os títulos da dívida pública estadual e municipal. A segunda regra que eu quero enunciar com vocês aqui, ela está relacionada ao mercado de seleção de servidores públicos. Conforme o dispositivo, é proibida a União tributar com distinção os servidores públicos federais e os servidores públicos estaduais e municipais. Então imagina que se a União cobrasse um imposto de renda menor dos seus funcionários, dos seus servidores, do que o do Estado e do município. Todo mundo se esforçaria muito para ser um servidor público federal, deixando os estados e municípios sem um quadro de funcionários. A previsão constitucional está no artigo 151, que diz que é vedado, é proibido a quem a União tributar o quê? A renda das obrigações da dívida pública, porque aí, como eu disse para vocês, ela tornaria os seus títulos da dívida pública muito mais atrativos do que os títulos da dívida pública do Estado e município, bem como a remuneração aos proventos dos seus agentes públicos, porque ela aí tornaria o seu quadro de servidores públicos muito mais atrativo do que o quadro dos servidores públicos estaduais e municipais. Tópico 2.8.3, gente. O que nós vamos trabalhar? O princípio da vedação às isenções heterônomas. Primeiro vamos ver o que é uma isenção autônoma. A isenção autônoma é a concessão de isenção tributária competente ali ao próprio ente. Então, por exemplo, o Estado ele concede uma isenção dos seus tributos. A União concede isenção dos seus tributos. O Distrito Federal dos respectivos tributos, o município dos seus respectivos tributos. Então decorre isso do que? Da chamada autonomia do ente federado. O próprio ente federado ele tem poder para isso. Exceção consiste aqui no que nós vamos estudar, que é a isenção heterônoma. A isenção heterônoma é aquela que um tributo ele tem a sua isenção concedida por uma pessoa diferente daquela que tem a competência para lançar o tributo. As imunidades, gente, elas são sempre heterônomas. Por quê? Porque as imunidades elas estão previstas na Constituição. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso. A isenção ela está prevista na lei, a previsão legal. As imunidades elas têm previsão constitucional. Tem um quadrinho comparativo aqui que a gente vai analisar certinho. Olha o nosso quadrinho comparativo aqui, ó. Isenções. Regra, são sempre autônomas. Exceção, a heterônoma em relação ao ICMS e o ICS nas exportações.
no caso de concessão mediante tratados internacionais, porque aí é a União que faz esse acordo internacional, né? Agora nós temos aqui as imunidades, são sempre heterônomas, tem sempre sede constitucional, não decorrendo da autonomia do ente federativo. Então está aqui a previsão constitucional ainda no artigo 151, que diz que é vedado, é proibido à União instituir isenções de tributo da competência dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Já o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, ele traz as chamadas hipóteses de imunidades no que se refere ao ICMS. Dentre elas, não incide o ICMS das exportações. O legislador constituinte originário, que fez a nossa Constituição, ele resolveu incentivar a exportação de produtos industrializados, mas abriu-se uma porta para que a União, mediante lei complementar, e para que excluísse o ICMS dos produtos. Então, esses produtos industrializados, para serem exportados com um preço mais barato, a própria União, no texto constitucional está previsto, ela vai conceder uma isenção a esses produtos. Então, nós temos aqui as chamadas exceções heterônomas, que eu pus aqui, está na Constituição, a isenção do ICMS pela União nas exportações. Também na Constituição, a isenção do ISS, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, pela União, tudo referente às exportações, ok, pessoal? Além disso, tem os tratados internacionais. A cláusula de tratamento nacional aqui do GATT, que é o Acordo Geral das Tarifas e Comércio, o benefício concedido à mercadoria nacional deve ser concedido à mercadoria estrangeira. Isso é cobrado dos outros países, Se o Brasil concede um benefício para um determinado país, ele deve conceder para outro também. É a igualdade. Tudo isso aqui nós temos no STF, por exemplo, a seguinte previsão. O âmbito de aplicação do artigo 151 da Constituição é das relações das entidades federadas entre si. Não tem por objeto a União quando esta representa na ordem externa, porque na ordem externa a União vai assinar os tratados e convenções internacionais. A súmula 575 do STF deixa bem claro que a mercadoria importada de país signatário do GATT ou membro da ALAUC estende-se à isenção do imposto de circulação de mercadorias concedido ao similar nacional. Então imagina, nós temos o bacalhau importado de Portugal, sem imposto. Se você produzir o bacalhau aqui, vai ser sem imposto também. A súmula 20 do STJ diz que a mercadoria importada de país signatário do GATT é isenta de ICM, quando contemplado com esse favor o similar nacional. E a súmula 71 diz aqui, deu o exemplo do bacalhau importado de país signatário do GATT. É isento de ICM. Se ele é isento de ICM, aqui dentro também deve ter essa isenção. Bom, agora nós vamos trabalhar aqui no 2.9 o princípio da não discriminação baseada em procedência ou destino. Olha o que é a previsão constitucional no artigo 152. É vedado, é proibido aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, estabelecer diferença tributária entre os bens e serviços de qualquer natureza em razão da procedência ou destino. Então, por que existe esse princípio? Para evitar determinadas atitudes odiosas, como, por exemplo, o produto que vem do Nordeste paga mais caro em São Paulo, tributo. O produto que sai de São Paulo para o Nordeste paga mais caro, tributo. Esse dispositivo tem um efeito prático muito interessante, já previsto na Constituição. É não permitir, por exemplo, como tinha, que se cobrava o IPVA mais alto para veículos importados, pois seria discriminar com base na procedência o veículo. A criação desse dispositivo na nossa Constituição, gente, ela fundamentalmente foi para tratar desses impostos internos. Assim, o principal objetivo foi evitar dentro do país que os estados começassem a discriminar e a criar preferências tributárias entre si. 6 estados brasileiros mais ricos, então Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, eles possuem as alíquotas de ICMS interestadual distintas do resto do país. Por quê? Porque esses são os 6 estados mais ricos. Então eles vão ter que ter uma alíquota menor para beneficiar os produtos que vêm dos outros estados que são os mais pobres. Então nós temos aqui o princípio da não discriminação, baseado na procedência ou destino de determinados bens, serviços, pessoas.
A União ela não deve obediência a esse princípio, porque a União ela está em todo o território nacional. Ela não é igual um estado e um município. Pessoal, chegamos aqui na nossa referência bibliográfica que vocês podem usar, mas aqui na aula eu sempre mostro para vocês, eu trago de maneira muito exaustiva tudo o que é necessário para vocês dominarem o conteúdo. Espero que vocês continuem fazendo o nosso caderno inteligente, né? Fazendo os nossos esquemas, desenvolvendo as anotações o máximo possível. Essa é a nossa aula. Espero que vocês assistam o vídeo, assistam novamente, quantas vezes for necessário, mas dominem linha por linha desse conteúdo que é muito enriquecedor para a vida de vocês como cidadãos, como consumidores que sabem dos próprios direitos, né? E além de tudo, como profissionais depois quando vocês estiverem trabalhando e aí trabalhando também com a legislação tributária, saber enfrentar toda essa legislação tributária, esse emaranhado de direito tributário que nós temos no Brasil. Tá joia? Um abraço, fiquem com Deus, estudem bastante e até a nossa próxima aula.